quinto ano, sexta-feira, nossa aula de geografia, um dia bom, né? Hoje também é dia do nosso plantão. É importante que vocês acessem os nossos plantões, porque lá a gente tira as dúvidas, tá bom? É bem simples, é bem fácil de acessar. Hoje nós vamos estudar a atividade lá do módulo sobre distribuição atual da população pelo território e o deslocamento das pessoas. Mas a tia Débora passou uma atividade, né, para saber se vocês assim realmente estão certo, vocês entenderem e compreenderem. Então, na primeira questão, quero até para vocês fazerem no caderno. Explique o que é miscigenação. O que é que eu posso dizer que é miscigenação? Eu posso dizer que é a mistura de vários povos, ou é a mistura de indígenas, portugueses e africanos. Eu posso colocar isso. 2. Pesquise e escreva na tabela costumes herdados pelos indígenas africanos e portugueses e... costumes africanos. Eu posso dizer as danças, alguns tipos de comida, a capoeira. Os costumes indígenas, a gente pode botar dormir na rede, tomar banho todos os dias, colocar também algumas palavras, alguns tipos de comida como a tapioca, a agricultura. Costumes portugueses, a gente pode colocar comer de talher, podemos colocar alguns tipos de danças, a nossa língua. 3. Quais fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira? Quais foram os fatores? A gente pode dizer que a taxa de natalidade aumentou e a taxa de mortalidade diminuiu. Que fatores contribuíram para tia, mas eu coloquei assim nessa terceira, voltando. Eu posso colocar que os avanços na medicina aumentaram, a expansão do saneamento básico. Eu posso dizer que o número de filhos por mulher. 4. Que fatores contribuíram para o êxodo rural? A mecanização do campo, a atração de trabalhadores para a indústria, né? Muitas coisas eu posso colocar, as promessas de grandes oportunidades. Com o crescimento desordenado das cidades, surgem inúmeros problemas. Cite 3 desses problemas. A gente pode colocar transporte coletivo inadequado, emprego insuficiente, falta de estrutura e ocupação irregular, problemas ambientais. Vixe, era 3, a tia Débora disse um monte. E aí, né, vocês compreenderam tudo, nós vamos para o conteúdo de hoje. E lá na página 318, mas a tia Débora pulou. A gente volta lá para a página 316. O território brasileiro e sua ocupação. A ocupação das terras brasileiras foi promovida pelos colonizadores na época da colonização. Ela ocorreu de maneira progressiva, ou seja, foi se expandindo. Partindo do litoral em direção ao interior do território, o desenvolvimento de algumas atividades econômicas incentivou essa ocupação, ou seja, quanto mais eles adentravam, mais eles descobriam bens materiais, riquezas do Brasil e eles queriam explorar mais ainda. Até o século XVII, a porção litorânea foi povoada por causa da exploração do pau-brasil e do cultivo da cana-de-açúcar. E o avanço para o interior do território ocorreu inicialmente em função do desenvolvimento da pecuária. A porção norte do território passou a ser conhecida e ocupada por causa da exploração das drogas do sertão. E o que eram essas drogas do sertão? Eram os produtos nativos, né, que nasceram na floresta amazônica, como o urucum, o guaraná, canela, dentre outros. No século XVIII, a pecuária e a mineração de ouro e diamantes impulsionaram uma ocupação mais efetiva do interior do Brasil. No século XIX, essas atividades e também o cultivo de café e de algodão se tornaram os principais motivos dessa ocupação.
Já na metade do século XX, o governo federal passou a implantar projetos de povoamento no interior, né, do Brasil, como a construção de Brasília, que é a nova capital do Brasil. Então, assim, foi Juscelino Kubitschek, ele promoveu um plano de 50 anos em 5. E aí houve, né, a mudança da capital, que era o Rio de Janeiro, para Brasília, que era para povoar mais o interior do Brasil. Também incentivou a mineração e promoveu a construção de rodovias e ampliação, a integração entre as regiões centro-oeste e norte do restante do Brasil. E aí, quando você vai para 318, você percebe que tem um mapa. E você observa que o Brasil, ele tem, né, muitos habitantes. As cores mais claras representam as áreas onde tem poucos habitantes. Já as cores mais escuras é onde tem o maior número de habitantes, com faixa litorânea e os arredores das capitais. E aqui a gente observa, né, que tem o estado do Ceará, que é onde a gente está. O estado do Ceará, ele está pintado com cores claras ou com cores escuras. Se ele for pintado com cores claras, a gente vai observar que ele tem poucos habitantes. Mas se o estado do Ceará ele for pintado com cores muito escuras, a gente vai perceber que o estado do Ceará ele é muito populoso. Aí o deslocamento das pessoas. O deslocamento que muitas pessoas realizam a sair de um lugar para o outro é chamado de migração. Quando ocorre uma migração no mesmo país, ou seja, de uma cidade para outra, nós chamamos de migração interna, porque aconteceu dentro do país. Se acontece de você estar no Brasil e ir para outro país, você chama de migração externa, porque você saiu do país. Por exemplo, o Caê, né, o aluno do quinto ano, ele veio de São Paulo para, né, o Ceará. A gente chama de migração interna, porque ele saiu de uma cidade e veio para outra. Esses movimentos, quando ocorrem em direção no Brasil, as migrações internas elas são frequentes, ou seja, além do Caê, existem outros exemplos, né? A Rafaela, por exemplo, ela disse que antes não morava aqui no Cascavel, ela morava em outra cidade, então ela também teve uma migração interna. A Lara, do mesmo jeito, teve também uma imigração interna. Podem ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, ou seja, você morava na zona rural e veio para a cidade grande, da cidade para o campo, né? E de uma área rural para outra. A população brasileira também se desloca de um estado para o outro, por exemplo, do Caê, ou de uma região para outra. Também o Caê entra dentro desse exemplo. Por quê? Porque ele estava na região sudeste e veio para a região nordeste. Então, migração interna ocorre dentro do Brasil. Migração externa ocorre fora, sai do Brasil e vai para fora. A gente também, se a gente fosse na sala, né, a gente conversaria mais e aí a gente ia perceber que além desses que eu citei, existem outros exemplos, né? E aí na 319 tem um mapa onde diz: as setas mais largas representam o maior número de pessoas e as setas mais estreitas, elas representam o menor número de pessoas. Ou seja, qual é o estado que está recebendo mais migrações ou qual a região que está recebendo mais migrações e qual que está recebendo menos. A gente observa aí que o Nordeste para o Sudeste, eles tanto recebem, né, do Norte, as pessoas que moram no Nordeste vai muito para o Sudeste e as pessoas que estão no Sudeste vai muito para o Nordeste. Nós vamos fazer a 320, né, como questão, a 318 também
e a 317. Na próxima aula a gente faz a correção. Bom final de semana, que Deus proteja vocês e um abraço e até segunda-feira. Tchau!